Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um Parabolando Contigo. Esporadicamente nós temos um Parabolando, quando nós recebemos pessoas aqui como o pastor Alberto Matos, terapeuta de casais, e ele tem grandes coisas para repassar para nós. Hoje nós não podemos perder essa oportunidade de estar com o pastor Alberto e ele passar um pouquinho da experiência que ele tem tido como terapeuta de casais, como conselheiro, ele e a esposa dele, que tem atuado aí, né, aqui nos Estados Unidos e pelos confins da terra. E nós vamos bater um papo aqui para um assunto bastante interessante. Não perca, se você ainda não é inscrito no canal, estamos aí firmes e fortes nos 2.000 inscritos. Nossos episódios estão sempre às segundas-feiras, às 8 horas da noite, horário daqui dos Estados Unidos, e 21 horas, horário aí do Brasil. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook também. Não deixe de compartilhar assunto. Olha, pastor Alberto, ele é um expert na área de casais, de aconselhamento, tem feito grande trabalho nessa área. Ele vai falar um pouquinho disso, tá bom? Nós temos pouco tempo, gente, vocês sabem disso. Hoje é um dia muito abençoado que nós tivemos juntos e agora nós vamos repassar um pouquinho nesse episódio do nosso Parabolando Contigo. O nosso tema de hoje é informação, formação e transformação. Está aqui pastor Alberto, terapeuta de casais, vai se apresentar aqui rapidamente e com certeza a bola já é com ele e ele vai falar desse assunto bastante interessante. Vamos lá, pastor Alberto, seja bem-vindo, muito obrigado por senhor estar conosco, nos dá o prazer dessa presença aqui no Parabolando Contigo. Diga lá. Muito obrigado, pastor Assis, estar aqui é um privilégio estar também com você, compartilhando algo importante e significativo que eu sei que vai ter utilidade para você. Eu e minha esposa trabalhamos na área da família, com casais, especificamente, né, já há 42 anos. E nós estamos aqui nessa manhã compartilhando o tema da família. Ontem à noite estivemos compartilhando na área dos homens e agora compartilhando um pouco sobre a essência da educação, com o famoso tripé: informação, formação e transformação. Porque informação hoje a gente tem de sobra, né? Mais informação demais, o que adianta sem prática, né, pastor? Mas para chegar à prática precisa de algumas coisas. Diga lá, a bola é contigo. Hoje nós temos uma informação proliferada, um aumento crescente. Antigamente a comunicação ela se processava em outro time. Por exemplo, o grito do Ipiranga em 7 de setembro, ele levou 8 meses para chegar à cidade de São Luís. Já pensou? São Luís do Maranhão. Sim, como era devagar. Né? 8 meses? 8 meses a comunicação. Mas hoje nós temos a instantaneidade. Ora estamos 8 aqui. 8 segundos já é muito tempo, né? E do outro lado do mundo, as pessoas estão interagindo conosco, aquela coisa toda. Tal. Muito bem. Uhum. Então, nesse processo, hoje as pessoas têm muita informação, principalmente a garotada hoje, ela tem um cabedal de conhecimento que vai muito além, às vezes, até dos próprios pais. Mas elas não conseguem lidar com isso adequadamente. Muito bem. Uhum. Então, o que nós vamos fazer com essa informação que a gente dá? Como é que a gente vai compilar isso, pastor? Fala aí para nós, qual é a sua sugestão? Olha, dentro de um âmbito geral, você pode aplicar isso na questão da educação, a educação secular, a educação acadêmica, a educação profissional, a educação na vida cristã, né? O nosso cerne. Quando você tem a informação, primeiro é importante você selecionar essa informação, porque há muita informação, pastor Juraci, desnecessária. Né? Então nós precisamos focar. O que é que eu preciso, onde que eu devo buscar, quais as melhores fontes, etc. Depois que eu tenho esta informação, eu preciso fazer algo com essa informação. Qual a utilidade dela para a minha vida? Então entra o cenário que eu preciso me vestir, né, desta formação, a partir da informação. Então ela precisa ser útil na minha vida, ela precisa impactar a minha vida de alguma forma que venha maximizar o meu viver, que venha dar um sentido, um propósito e que isso seja útil não somente para mim, mas também para as pessoas que cercam, para que aconteça o terceiro passo. Informação, formação e transformação. Nós, educadores, sempre falando que a verdadeira educação
ela fecha o seu ciclo quando ela consegue a mudança de comportamento, ou seja, a transformação. Então, se não acontece a transformação, o ciclo da educação não se completou. E hoje nós temos muitas pessoas que têm informação, algumas chegam até no segundo estágio. Sim. Elas conseguem se vestir, elas conseguem fazer uma aquisição formativa, mas não acontece a transformação. Aí você vê, eu não quero citar nomes, mas você vê ao seu redor homens que estão na vida pública, que têm um comportamento totalmente contrário àquilo que eles deveriam ser. São disformes, no caso, sem forma. Exatamente. Né? E aí você vê a importância do ciclo se completar. Muito bem, então falando em... Nós passamos pela informação, que já é muita, né? Não dá tempo da gente realmente, como é que eu diria, explanar né, na sua totalidade o que é informação, mas muito bem, eu tenho informação, eu tenho várias versões de Bíblias, eu tenho vários sites de busca, muito bem, eu recebo essa informação. Agora, falando em formação cristã, como é que isso acontece no nosso âmbito na qual nós vivemos hoje? Como é que, na sua experiência de vida, como é que a formação, ela seria... não existe a maneira perfeita, mas qual seria a melhor maneira, a nossa atualidade, para que essa formação, ela começasse a acontecer? Como uma fundação, né? Como uma base de uma casa, para que essa casa se levante. Como é que é essa formação hoje, no meio cristão? O que o senhor sugere? Essa sua colocação foi importantíssima. A começar hoje da questão das versões bíblicas que nós temos. Sim. Por uma questão de royalties, nós temos uma pluralidade de Bíblia hoje. Bíblia do pescador, Bíblia do pregador, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, etc. Sim. E isso é uma questão comercial, uma questão dos royalties. Não vou explicar aqui, porque não cabe. Mas é preciso ter muito cuidado com isso, porque nunca se teve tantas versões e tanto acesso à Bíblia como se tem hoje, e uma das dificuldades que eu vejo são determinadas linguagens que são utilizadas que muitas vezes desvirtuam a essência do conhecimento bíblico. Por exemplo, uma das versões que já andou, o Deus de Israel fica muito triste quando os seus santos morrem. Não é isso. A Bíblia diz que preciosa é a vista. Né? Por exemplo, Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, há coisas bem mais importantes. Desvirtuou, porque não é isso a essência. A essência é aquilo e pronto. É a palavra de Deus, que é o pão da vida, o necessário. Então, tenha cuidado na questão do estudo da Bíblia para você não fazer isso de uma forma relaxada. Tenha uma versão clássica, como por exemplo, estou usando aqui uma revista e atualizada. Você pode ter numa linguagem hoje, uma linguagem mais moderna, mas não como o seu livro bíblico principal. Tenha como uma ferramenta extra. Então, selecione a fonte de entrada. Muito bem. Então, para os estudiosos, o senhor sugere, então, que tenhamos mais de uma versão. Exatamente. Uma mais, como é que eu diria? Uma principal e outras derivadas. Até como um material bíblico de estudo? Tá? Sim. Para clarificar, às vezes, a compreensão sua de alguma terminologia, de alguma linguagem. Medidas. Exatamente. Que é uma coisa muito importante. E também, você como estudante, para ser formado, eu penso, né, que a questão do material extra-bíblico que tem, o que o senhor fala sobre isso? Sobre o que se ouve hoje na internet, pastor, como material de estudo. O que se ouve na internet hoje, que é material de formação, inclusive? Como é que está sendo essa formação dos novos estudiosos hoje da Bíblia com os materiais que têm aparecido na internet? O que o senhor diz a respeito disso? Fala para nós. É importante o material extra-bíblico, não no sentido de ocupar o lugar da Bíblia, mas como ferramenta de ajuda. Agora, vírgula. Que tipo de material extra-bíblico é esse? Porque tem muita coisa desvirtuada, tem muita gente falando abobrinha na internet. Outro dia eu fiquei impactado, eu tenho 52 anos de cristianismo, mas fiquei impactado com alguns comentários de alguns influencers aí que de Bíblia não conhece nada, que conhecimento com Deus também tem muito pouco, mas se arvora de influenciadores. Então, voltando ao ponto da informação, uma vez que eu seleciono as fontes de entradas de informação na minha vida, eu agora preciso ver como é que isso vai se tornar realidade na minha vida. Porque a Bíblia que é estudada para não ser vivida, ela é inútil.
É melhor que a pessoa não tenha esse conhecimento, porque é conhecimento para a própria condenação. E o conhecimento bíblico é para a salvação. O objetivo de Deus é a salvação da nossa vida. Então, hoje, você tem muita informação, você tem muita gente pregando o evangelho. Agora você tem que ver que evangelho é esse, que Cristo é esse que está sendo anunciado. Ontem eu e o pastor Juraci estávamos conversando, por exemplo, Deus recebe a todos. Deus recebe a todos. Agora, não é bem o que as pessoas estão querendo dizer, que Deus recebe a todos. Venha do jeito que está e fique como está. Não. Não é por aí não. Todas as pessoas que se encontram com o Senhor, elas têm suas vidas transformadas. Então no momento aqui dessa chamada aí, né, vendo como estás, né, seria a informação. Você foi informado sobre aquela situação. Muito bem, agora eu me informei. Agora o que eu vou fazer com essa informação, né? Para qual lado que eu vou formar? Inclusive, quando tem muitas gestações, diz como é que foi mal formado ou está em má formação. Se a má formação é problema futuro. E se a pessoa for se ela tiver uma má formação na vida cristã dela, principalmente no início, vai causar realmente muitas sequelas futuras, né, pastor? Sim. Se for mal formado, mal né? formada, Eu vou falar uma coisa aqui muito séria que alguns colegas podem não concordar. Mas hoje nós temos uma situação bem delicada. Antigamente o ministro, ele lutava contra a barra do ouro, a barra da fama e a barra da saia. Hoje ele luta contra coisas internas. Minha visão, meu ministério, minha igreja. A visão não é minha, a visão dos céus é de Deus. O ministério também não foi eu que criei. Eu recebi de Deus para o aperfeiçoamento dos santos. E a igreja também não é minha, a igreja é do Senhor. Então, presta atenção a quem você está seguindo, quem está lhe formando, porque essa pessoa pode estar formando você até para ser discípulo, mas às vezes discípulo dele. E não é isso que a Bíblia nos orienta. Quando Jesus nos ordenou a irmos e fazermos discípulos por todo o mundo, dentro de um processo formativo, é discípulos de Cristo. O caráter de Jesus. E eu fiquei muito feliz, eu estou falando isso aqui publicamente, não sou de rasgar elogios, rasgar seda, mas aquilo que eu gosto de ressaltar. Eu fiquei muito contente em constatar aqui, na Logos Dembore, a questão do sacerdócio universal. Eu sempre prego que isso é um resgate que a igreja começou a fazer e interrompeu. Hoje nós temos um centralismo da figura do pastor que está errado. O pastor é para ajudar no aperfeiçoamento, é para pastorear e apacentar. O pastor tem que fomentar o sacerdócio universal. É o que está escrito na Bíblia Sagrada. E isso faz parte desse processo formativo. De formação, né? Exato. Você formou, você forma para quê? Você forma para que se seja colocado em prática, né? E essa prática é onde? É na transformação. Porque se você não tiver um material, você pode ter uma excelente matéria-prima, mas se ela não foi formada, o que você vai fazer com a matéria-prima? É boa, mas como existe na indústria plástica, você tem um material, né, que é o polietileno, o polipropileno, que você tem aquelas bolinhas de plástico, e você coloca ela para derreter, e depois tem um molde. Tem um molde que aquele plástico derretido entra naquele molde, e depois dele receber aquele molde, a hora que sai, a peça montada, ela tem umas arestas em volta do plástico, aquele plástico é cortado, e depois aquele vasilhame, ele vai para ser o quê? Usado, porque ele já foi transformado. A indústria da transformação, e a indústria da transformação nossa, de homens e mulheres, somos onde? A indústria da transformação nossa vem o quê? Do Senhor. Como o Senhor diz, vocês são limpos pela minha palavra, né? E esse processo de transformação, pastor, como é que é isso? Esse negócio, porque quando você vê uma laranja ser transformada de laranja para suco, é sofrido. Você já perguntou para uma laranja, na hora que se corta ela no meio e faz com ela assim? Como é que é o processo de transformação? Falei que eu penso que essa fase de informar, tranquilo, formatar, é melhor, né? Não é tão pesado. Agora chega na hora da transformação, falei para mim, da transformação, fala, pastor, que é o ponto aí realmente chave. Dentro da filosofia árabe há um conceito de que Deus seleciona determinadas pessoas para determinadas tarefas. Só que essas pessoas selecionadas por Deus para tarefas impossíveis, tarefas especiais, elas têm que passar
por um tratamento especial de Deus. E esse tratamento é um tratamento doloroso. Doloroso não para a morte, doloroso para a vida. Nós somos chamados não somente para crer em Jesus, mas também para padecer por Ele. E este processo de padecimento, ele gera louvor e honra a Deus e ele gera também transformação na nossa vida. Quando o Senhor chamou a Saulo e iria transformar ele no apóstolo Paulo como luz aos gentios, ele disse que iria mostrar a Saulo, o quanto ele iria padecer. Dentro do processo transformacional gerado ali nas entranhas do Senhor, lá no deserto, quando o Senhor apareceu a ele e o Senhor mesmo instruiu a ele, e dentro desse processo ele veio a estar habilitado a expandir. E a gente tem o apóstolo Paulo como o grande referencial na obra missionária até os dias de hoje. É verdade. Você falou uma palavra aí que está aqui nas nossas anotações aqui, a metamorfose, né? Quando você vê uma lagarta, né? A maneira como que ela é rejeitada. Quem quer pegar numa lagarta? Todo menino quer pegar uma borboleta. Tá? Então nós falamos de metamorfose aqui. E a metamorfose, quando ela acontece, ela não volta. Jamais uma borboleta vai voltar, né? O que o senhor fala a respeito dessa metamorfose espiritual aqui, que é uma coisa tão forte, tão profunda? Fale para nós um pouco. Da mesma maneira que uma ovelha, ela gera uma ovelha, um homem de Deus gera um outro homem de Deus. E esse processo formativo você não consegue na vida das letras, mas a partir da vida das letras, a partir da vida das letras da Bíblia Sagrada, o Espírito Santo atuando na minha vida, na sua vida, em nossas vidas, e esse processo é um processo do dia a dia. Não há fórmulas mágicas, não há um caminho mágico que você acorda hoje gata borralheira e amanhã você acorda princesa. Que você acorda hoje sapo e amanhã você acorda príncipe. É uma vida. A caminhada cristã é uma vida, é uma existência. Às vezes as pessoas pensam que é uma coisa rápida, mas é um processo. Desde o momento em que você tem experiência com o Senhor, até o momento que você parte dessa vida para se encontrar com o Senhor. É um processo delicado? É. Mas o Senhor nos assiste, o Senhor nos ajuda e o Senhor nos guia. E só para fechar essa minha fala, pastor Juraci, uma coisa que eu digo que é importantíssima é conhecer a palavra de Deus. Hoje nós somos conhecidos como o povo da Bíblia, mas lamentavelmente há muita distância entre nós e a Bíblia, entre a Bíblia e nós. Nós precisamos ter um resgate nos dias atuais do conhecimento da palavra de Deus. Porque quem é transformado testemunha, né, pastor? Testemunha, e esse testemunho é espontâneo. Sim. Quando as autoridades olharam para João, olharam para Pedro, sabendo a origem deles, homens simples, homens pescadores, eles reconheceram de que eles haviam estado com Jesus. Então, é impossível que uma testemunha de Jesus não exale o bom perfume, é impossível que uma testemunha de Jesus não retrate a imagem de Cristo nela mesma. Seria como uma candeia, não pode ficar escondida, né? Sim, não pode ficar escondida. Não tem motivo, né? Por quê? Muito bem, então aí entra a questão, mas olha, eu quero me transformar, eu preciso, tal. Aí entra o papel do Espírito Santo nas nossas vidas, na nossa carência, na nossa pequenez e a nossa necessidade disso. O papel do Espírito Santo, pastor, nessa história, como é que nós, como pecadores, como às vezes a gente nem sabe orar para pedir, qual a sua sugestão, com a sua experiência de vida, para que isso... Porque é um processo, né? Sim. É um processo para isso aconteça. O que o senhor diria para nós, por favor? Há poucos anos nós tivemos uma figura que virou um mito no meio evangélico, Benny Hinn, onde ele escreveu um livro intitulado Bom Dia, Espírito Santo. Sim. Eu não estou dizendo que eu concordo com todas as coisas que ele colocou ali, mas ele trouxe um resgate de um relacionamento do crente com o Espírito Santo. Porque muitas vezes nos relacionamos com Deus, na pessoa do Pai, nos relacionamos com Jesus, mas não nutrimos um relacionamento com o Espírito Santo. E isso é muito importante. Quando nós observamos o papel do Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que é uma presença
constante, né? E que todas as ações de Deus na sua relação com o homem, sempre o Espírito Santo está presente, e Jesus falou de quando ele fosse, iria enviar o Espírito Santo para que estivesse conosco permanentemente, porque outrora no Antigo Testamento vinha sobre a pessoa que Deus escolhia e vinha sobre aquela pessoa. E depois de Jesus, o Espírito Santo veio para ser derramado sobre a igreja, para estar em nós, e aí numa ação mais ampla. E nós temos muitas vezes renegado essa presença e esse papel do Espírito Santo. E nós precisamos ser sensíveis. E uma das coisas que aguça a nossa sensibilidade é a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo está intimamente relacionado com a palavra. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele iria testificar sobre a verdade. E aí, quando nós lemos, ele está ali. O mesmo Espírito Santo que inspirou o registro é o mesmo Espírito Santo que ilumina. Ele não inspira como na inspiração da Sagrada Escritura, mas ele ilumina para que nós possamos conhecer. E isso aí vai ampliando o nosso relacionamento com o Espírito Santo, vai crescendo, é uma coisa natural. Você não compra numa igreja, você não compra numa prateleira, você não manda para delivery. É algo entre você e ele e você. Comece a ler, faça um propósito, de ler a palavra e de crescer em intimidade com o Espírito Santo. Muito bem, pegando esse gancho, que nós já, gente, daqui a pouquinho nós estamos chegando no final do episódio, passou tão rápido. Muito bem, não existe na Bíblia aquele versículo que diz, faz a tua parte que eu te ajudarei. Mas, muito bem, o Senhor abre a porta, agora quem é que vai entrar? Sou eu. E como é que eu entro nessa porta? Através de compromisso individual, estudo pessoal e aplicação prática, né, pastor? Exato. Como é que o senhor diz, por exemplo, muito bem, eu quero que o senhor abra uma porta para mim. Ele abriu. Agora eu tenho que entrar. E quando eu entrar, qual é o meu trabalho, qual é a minha parte que eu tenho que fazer? É como orar para o Senhor abrir uma porta de trabalho para mim, eu não estudar, eu não mandar um currículo, eu não, né, não mandar... não falar com pessoas que eu conheço, não checar a minha agenda do telefone. Ele, Senhor, vai abrir porta, mas eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte, como né, que nós temos aqui, compromisso pessoal, estudo e aplicação prática. O que o senhor fala aí para aqueles que o Senhor já abriu até a porta e muitos estão esperando alguma coisa a mais e ela não vai acontecer? Porque eu é que vou ter que entrar. Porque a partir do momento que eu entro a porta, numa porta de uma casa, tem outras várias portas. Mas eu tenho que caminhar. E esse caminhar, o que o senhor fala aí em relação a isso, pastor? E existe uma porta muito importante, que é a porta da disciplina. Disciplina. Isso Disciplina. Não é fácil, pastor. Você olha para um prédio de 50 andares, o elevador está quebrado, e você precisa ir para o 50º andar, porque é lá onde você mora. Como é que você vai fazer? Vai dar um salto e aparecer lá? Não. Passo a passo. Passo a passo, a partir do primeiro degrau. Vai ser uma jornada? Vai ser. Vai exigir ali força? Vai. Determinação? Vai. Continuidade? Vai. Mas se você for no passo a passo, você chega lá onde você tem que chegar. Disciplina. Essa é uma das primeiras coisas, né? O que mais que o senhor poderia sugerir para nós, pastor? Nessa disciplina, nesse processo, você precisa também, diante de Deus, pedir sempre a orientação dele, porque às vezes a nossa disciplina ela pode se tornar cega. Às vezes a nossa disciplina ela pode se transformar no nosso objetivo. E o objetivo não é a disciplina é um dos caminhos. É uma ferramenta. Exatamente, uma ferramenta. Muito bem colocado, pastor José. Então, nós precisamos ter o foco e dentro desse foco de ter ali a condução do Senhor. E a Bíblia é riquíssima. Aquele homem que teme ao Senhor, ele mostra o caminho pelo qual ele deve seguir. Quando o caminho fica torto, o Senhor vai lá e endireita. Quando o caminho fica difícil, ele vai lá e aplana, né? E dentro desse processo ele vai construindo a identidade de Cristo em nós, ele vai construindo o propósito dele na nossa existência, passo a passo. É isso aí, pastor. Muito bem. Pessoal, olha, pastor Alberto, ele e sua esposa trabalham na área de Ministério de Casais, de aconselhamento, e um dos grandes problemas que eles enfrentam, voltando aqui ao assunto da formação, né? Casais que foram mal formados em suas famílias, né? Eles se achegaram, então junta uma pessoa que foi mal formada, não pela escolha muitas vezes, sim porque nós não escolhemos a família na qual nós nascemos, e junta-se com uma outra pessoa que também
teve uma má formação, e essa má formação, o que impede que a transformação ocorra, pastor, em relação a isso? Que é uma coisa que as pessoas, às vezes, nem sabem que elas não conseguem certas coisas porque elas não são informadas sobre esse assunto. O que o senhor poderia falar um pouquinho sobre isso, pastor? É muito importante ter um autoconhecimento, né? Quem sou eu, na verdade? Porque muitas vezes nós imaginamos que somos além daquilo que realmente somos. Ou pensamos a quem. E a gente fica ou a quem ou além. Então, é necessário ter um relacionamento exato de quem nós somos na realidade, porque a partir desse quadro, a partir desse diagnóstico, é que eu vou procurar as soluções, é que eu vou buscar aquilo que Deus me oferece da sua palavra para corrigir rumos, para corrigir comportamentos, às vezes atitudes que eu penso que são normais, mas são normais dentro dos meus parâmetros, mas não dentro dos parâmetros divinos, dentro dos parâmetros da vida. E eu preciso acertar esse passo, né? Eu me lembro uma figura do exército, de uma tropa de 100, 120 homens, mas se tinha um só com o passo errado, quem estava de fora via, né? E muitas vezes ele não vê, mas quem está de fora vê. Procure a ajuda do seu pastor, procure a ajuda de uma pessoa a quem o seu pastor encaminhar, um terapeuta. Procure participar de estudos específicos na área da família, procure participar de seminários que a sua igreja oferece e tudo mais que você puder que seja útil para a sua vida. Porque uma coisa que nós temos falado muito, né? As pessoas querem resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Querem mudar a sua audição ouvindo as mesmas coisas. Então, essa questão de um profissional gabaritado, de um profissional indicado, baseado em quê? Baseado em resultados. Né? Seria o que o senhor indicaria, então, assim, né? Ter cuidado também na procura, né? Nesse tipo de profissional, né? Que sejam pessoas realmente com credibilidade para que possam ajudar a ocorrer essa não informação, que informação a pessoa já tem, a se formarem para que sejam transformados e para que eles possam colocar em prática o que aprenderam, né, pastor? Sim. Tá? Essa questão é muito importante. Eu até brinco com uma marca de shampoo, Denorex, um shampoo do passado, de 40 anos. E parece, mas não é. A propaganda dizia, parece remédio, tem cheirinho de remédio, mas não é remédio. Então, hoje nós temos a proliferação de cursos e faculdades e profissionais, às vezes, que não têm a formação adequada, são formados assim, de qualquer bandeira, né? E se transforma no evento comercial. Então, tenha cuidado quando você tiver necessidade, procure ouvir realmente alguém que conheça e possa lhe informar sobre esse profissional, para você não perder seu tempo. Muito bem. Então, pessoal, nós já estamos encerrando o nosso episódio, pastor. Passou, voou. Exato. Agora, qual é o desafio, né, que o senhor tem hoje para passar uma palavra para aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, em relação à educação? O que é essencial para essa educação e para que existe o fruto para que a gente possa colocar em prática o que a gente aprendeu? O seu desafio aí, nesse final de nosso episódio, para aqueles que estão nos ouvindo, para que possam ser ajudados e que eles possam acender aquela luzinha, sabe? Falar, opa, peraí, eu tenho que começar a fazer isso para que eu possa colher, né, de algo que eu estou plantando. De repente eu podemos até nem colher do que a gente está plantando hoje, mas tem outras pessoas que vão realmente colher. Qual o seu desafio para que isso possa acontecer na nossa vida? Para aquele que já é mais antigo de caminhada, ou então aqueles que estão chegando agora. Qual o desafio que o senhor teria? E o senhor dá suas considerações finais, que nós já vamos encerrar o nosso episódio. Tá bom? Eu estava falando ainda há pouco que as pessoas se preocupam em trocar de casa. Ou alugam uma outra, ou compram uma outra casa, se preocupam em trocar de carro. Estão sempre procurando a melhora nesses aspectos materiais. Mas, muitas vezes, as pessoas não estão procurando a melhora pessoal. Né? Por quê? Por que colocar os olhos em coisas que passam? Uma casa hoje depois de um terremoto, não é mais. Um carro hoje depois de um acidente, perda total. Mas a sua vida, que é muito mais importante do que uma casa, um prédio, do que um veículo, por que você não investe adequadamente? Por que você não se sente desafiado a mudar comportamentos seus que não têm dado certo até o dia de hoje?
eu conheço famílias e famílias que passam a vida inteira sofrendo, porque não mudam as suas atitudes, não mudam a sua forma de agir. Elas têm muitas informações, mas elas não conseguem transformar essas informações numa formação, e aí a transformação que elas esperam nunca acontece. Elas ficam esperando uma mágica, mas a mágica não passa de truque, né? E ela não funciona na vida humana no que diz respeito à transformação. Então, aquele que transforma é Deus. Agora, para que essa transformação aconteça, eu preciso conhecer a palavra do Senhor, eu preciso conhecer o Deus dessa palavra. Ou você conhece a palavra do Senhor, ou você nunca conhecerá o Senhor da palavra. Ele faz milagres, ele transforma vidas, transforma situações, ele transforma pensamentos, transforma mentalidades, e aquilo que você não consegue fazer, sabe por quê? Porque é impossível aos homens. A Bíblia diz, aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Ok, então se você tem algo impossível aí, você já sabe na mão de quem, né? E outra coisa, não adianta orar para coisas possíveis, porque o possível eu faço, tá? Agora a oração é para coisas que são impossíveis, que saem da nossa mão. Amém? Pastor, muito obrigado por esse pouco tempo que nós tivemos juntos, mas foi muito edificante, muito bom. Eu tenho certeza que para você também, tá? Quando nós postarmos esse vídeo, na descrição, nós vamos colocar os contatos do pastor, tá bom? Com a sua autorização, com certeza, tá bom? E agradecemos pela presença do senhor. Muito obrigado por tudo, pastor. Muito obrigado, nós que agradecemos, e agradecemos a você por parar e nos escutar. Saiba que isso não é em vão. Deus tem um propósito em sua vida. Tá joia. Então, um grande abraço para vocês. Nos vemos até o próximo episódio. Parabolando contigo. Tchau, tchau. Até mais.